Foi. Boa noite, sejam todos bem-vindos aí, o pessoal tá entrando. Sejam todos bem-vindos à nossa live sobre o patrimônio cultural histórico da cidade de São Roque. Meu nome é Rodrigo Star, para quem me conhece aí, o pessoal tá chegando. Vou entrevistar aí meu amigo, o Diogo Quirino, acho que ele já entrou na live aí. O Diogo Quirino, que é arqueólogo e historiador. Ele trouxe a ideia do projeto até o espaço, né? E a nossa proposta inicial é criarmos um grupo permanente de pesquisa sobre as referências culturais e históricas, né? As referências culturais e históricas da cidade. Então já vai ficar aqui o convite para as pessoas que quiserem participar desse grupo de pesquisa. Deixe uma mensagem aí com o nome e o telefone que a gente vai entrar em contato com todo mundo. Deixa eu ver se o Diogo tá chegando aí. O som tá legal aí? Tá todo mundo ouvindo minha voz? Tá saindo? Olá! Aí, fala, Diogo. Boa noite aí, cara. Tudo bem? E aí, tudo certo? Tá aí. Tudo ótimo. Tudo certo, cara. Pô, queria já agradecer aí você trazer essa ideia desse projeto para o espaço, né? Que tem tudo a ver com a ideia do espaço mesmo, né? Da gente fomentar a cultura da cidade, né? E a gente está num momento que é tão difícil, né? Tá difícil para a gente fazer as coisas, né? Para a gente que trabalha com cultura, tá todo mundo parado, né? Eu sou músico, né? E tá todo mundo sem ganhar dinheiro mesmo, né? Sem trabalhar, né? Então o momento tá difícil mesmo, mas vamos falar de coisas boas, né? Desse projeto que vai surgir nessa época, né? Então ele vai ter muito mais força. Acho que o engajamento das pessoas, tá todo mundo em casa, né? De certa forma, assim, né? Tá todo mundo conseguindo ver as coisas, né? É um ótimo Discutir. momento para olhar para o passado também, né? Sim, com certeza. E refletir, né? A gente. Isso até para nós artistas, né? A gente achar a nossa identidade é tão difícil, né? E a gente Sim. tá. Então, isso é importante. Esse projeto é importante para a gente resgatar mesmo, né? A nossa identidade mesmo, né? Então, Sim, assim, sim, é a muito gente como importante. sociedade mesmo, a gente precisa rever, né? Várias coisas, né? E a gente está nessa transição, né? A gente está vivendo isso, a gente já está nessa transição, né? Sim. Então, pô, incrível o seu projeto. Eu queria que você começasse falando um pouco aí para as pessoas, né? Para mim mesmo, saber que é um mundo novo para mim também. Você vê que esse projeto é bem bacana, né? Queria que você Uhum. começasse a falar então um pouco aí, né? Sobre essa questão do patrimônio mesmo, né? O que seria, né, o patrimônio cultural, né? O que seria Tá. isso, né? Assim, começar com essa reflexão, né? O que é, né? Para a gente entender, Uhum. né? Começar do começo, né? Para entender Começar do começo mesmo, né? para sim. Então, patrimônio é, tem é um, foi um conceito criado que diz respeito a a referências, no caso, ligadas ao passado, à memória, à identidade e, enfim, o patrimônio começou a entrar em pauta já de uma forma meio tardia, talvez, no começo do final do século XIX, começo do século XX. No Brasil, o Uhum. Brasil, inclusive, ele foi um país que sempre foi vanguarda nessas questões. Ele sempre foi signatário das cartas, enfim. Só para contextualizar, a questão do Uhum. patrimônio, quando ela surgiu como pauta, foi no sentido de identificação mesmo, de soberania. Então, ela trata quanto a essa questão social de soberania, de identificação, de envolvimento com a história do local, de uma cidade, de uma nação, enfim. Então, o patrimônio ele está ligado à história à formação, à história de um determinado grupo, uma determinada cultura.
E São Roque, especificamente, que é o que a gente quer tratar, ela é muito rica. Mas, enfim, no Brasil, no começo da década do século XX, o Brasil, no caso, num contexto que se encontrava no momento, tinha uma elite politizada, culta, e, enfim, que culminou na semana de 22, ela, a gente, o Brasil se criou muito cedo, então, por causa dessas pessoas, dessas personalidades, se criou muito Uhum. cedo uma importância, e no caso, isso consequentemente, se criou uma legislação para proteção, para valorização e para salvaguarda Então, dessa história. No caso. a própria legislação ela já é antiga, né? Então, essa legislação ela já Sim, existe sim, há muito tempo, sim, né? sim, sim. Eu Então, acho que vale voltar O próprio nessa o ideia IFAM, que você ele é. falou. Pode falar. Só um adendo, né? Você estava falando do 1922, tal, que começou essa ideia. Acho que foi um Aham. pouquinho ainda mais para frente, com a urgência após guerra, né? Após as Sim, guerras, sim. né? Teve ainda mais essa importância, né? Se a gente não Sim, tivesse. sim. Não, mas a nossa legislação, ela é um pouquinho anterior. Ela é por exemplo, a lei a primeira lei que trata de patrimônio cultural no Brasil, ela é de 37, para você ter ideia. Eu tenho até ela aqui, que eu anotei, ó, ela diz aqui, ó, patrimônio cultural são conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer possua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Isso foi em Uhum. 37, isso é muito antigo, sabe? Depois eu trabalho especificamente com patrimônio cultural arqueológico, né? Vai ter uma legislação que vai ser um pouquinho mais para frente, que vai ser lá já na década de 60, mas o que vai determinar de fato o, o que é o patrimônio cultural, que depois cria um novo nome no Brasil, que é o patrimônio cultural brasileiro, é, a, é isso aqui, ó, a Constituição. Constituição. Eu até grifei aqui, ó, no artigo 216, que é uma seção que ela fala especificamente da cultura. Tá vendo? Uhum. Então, ela diz que constituem um patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Enfim, aí ele vai especificar, os quais incluem formas de expressão, modos de fazer, de viver, enfim. Aí ele vai, porque existem classificações, no caso, né? Uhum. Mas se tem uma grande diferenciação que seria o patrimônio material e imaterial, principalmente. Que o É material legal você seria o falar que que é. você citou o imaterial, né? O imaterial ele é sempre um pouco mais complicado, né? Conseguir chegar Então, na. o patrimônio material, ele diz respeito a bens físicos, no caso, acervos, ou um prédio, uma edificação, ou um sítio arqueológico, um sítio paleontológico, um sítio ecológico, enfim. Uhum. São coisas que é possível preservar. O patrimônio imaterial, ele são coisas não tangíveis. No Uhum. caso, um exemplo de patrimônio imaterial que é tomado a nível federal pelo IFAM, a gente já vai falar dessas questões de tomamento. Mas um exemplo é o pão de queijo, por exemplo. O pão de queijo ele é Porque considerado um patrimônio imaterial do Brasil. E tem todo um inventário, foi feito um trabalho e, e, ele é tido como uma referência cultural da nossa nação. e tem as referências assim, que são mundiais também, né?
sim, Aí você vai saber citar melhor do que eu mesmo, mas algumas danças, né? Capoeira são patrimônios mundiais, né? O sim, sim, samba, sim. diversas coisas, né? Diversas. A lista Sim, é imensa. sim. É, são manifestações culturais que não necessariamente é possível você proteger ele num lugar, enfim. Ele, você tem como fazer um registro, inventariar ele fazendo um registro, e aquele registro, de uma forma muito completa, vai dizer o que que é aquela referência cultural e material. Mas, enfim, E o que que seria é mais ou menos o que que seria hoje o patrimônio cultural de São Roque, de São Roque, especificamente, né? Para a gente ter uma noção assim, para a gente começar a entender. então, Eu não tenho, né? Acho que a gente não tem. nesse sentido, tudo que diz respeito a, a uma identificação de um grupo social, de um sentimento, a questão de sentimento de pertencimento, a Uhum. questão de que aquela coisa, aquele bem, ele é remetido à memória do local, ou da história do local, que isso, de uma certa forma, ele ele transpassa a questão de individualidade de um bem. Ele é um bem comum que interliga pessoas. É principalmente isso. E Legal. em São Roque a gente tem diversos. São Roque é uma cidade histórica. São Roque tem mais de 300 anos. Tem uma festa, a festa de agosto, por exemplo, é uma manifestação centenária. É um patrimônio material que é riquíssimo. Tem diversos. A Mata da Câmara seria um Mata da patrimônio Câmara, ecológico, o Morro do Sabuó, tá a gente bom. tem alguns bens tombados em São Roque. Quais deles estão tombados no momento? Então, a gente, na verdade, a gente tem apenas dois bens tombados como patrimônio cultural, que é a Brasital, que ele é tombado pelo Condefat. O Condefat é, a, é o Conselho de Proteção de nível estadual. A gente tem os, enfim, a gente já vai falar disso, mas Tem vários órgãos, né? dentro da legislação específica para proteção do patrimônio cultural brasileiro, que é muito amplo, isso ele foi dividido nas três esferas. Então tem o IFAM, que em esfera federal ele faz o tombamento o que é a nível do Brasil, no caso, né? Que é o pão de queijo, tem a capoeira, tem, no caso, referências maiores, paisagísticas, enfim, tem diversas coisas. As cidades, Mas né? Cidades sim, tombadas, né? mas o tombamento também ele é feito, como eu falei, a nível estadual, que no caso, nível federal, aqui a gente tem o Sítio Santo Antônio. O Sítio Santo Antônio, inclusive, é uma coisa que é um lugar muito bacana. A história dele é muito legal porque, principalmente, tem a relação com o Mário de Andrade, que foi uma figura muito importante para o Brasil, um ator muito importante. E ele fez parte do processo de restauração da casa e da capela, enfim. E ele foi proprietário, ele doou para o IFAM, né, o sítio. E então, a nível federal, a gente tem só esse. A nível estadual, a gente também tem a Brasital. A Brasital ela é tombada pelo Condefat. E a nível municipal é uma das coisas também que a gente quer botar em pauta, porque, enfim, eu trabalho Pô, muito, legal. eu já trabalho há algum tempo na área, mas em São Roque, é, por mais que eu conheça algumas pessoas, eu moro aqui já tem muitos anos, mas é uma coisa que eu nunca consegui me envolver de uma forma profunda, enfim. E depois, analisando, agora eu estou morando no centro, num casarão histórico, então eu fui ver essa questão de tombamento, né? Se, eu queria muito saber se esse prédio aqui era tombado e tudo mais. E eu fui pesquisar, foi uma das coisas, inclusive, que eu falei com o proprietário daqui, falei com, enfim,
com diversas pessoas sobre essas questões, mais ou menos para tentar entender. Mas o que se tem de fato é que existe uma legislação já criada muito eficiente, é uma legislação que ela é compatível com o nível estadual, o CONDEFAT, que é uma legislação para a criação de um conselho e tal. Mas isso nunca foi executado. Então, é uma das coisas, enfim, e o conselho é o que vai deliberar sobre os bens culturais locais para ser né? protegido. E a proteção ela só é feita através do tombamento. Então, enfim, é uma das coisas que a gente até conversou, tipo, que a gente fica meio E assim, lamentando, que tem... aí são as perguntas, né? Quais são os prós e os contras de você tombar também alguns bens, não só pela preservação, né? Que muitos são derrubados e muita história é apagada, né? Sim, é Então, exatamente o que eu ia falar, que a gente tem dois exemplos aqui na rua de prédios históricos antiguíssimos com uma arquitetura colonial e que foi destruído para virar estacionamento, sabe? Tem dois aqui que pelo menos eles deixaram a fachada, assim. Enfim, não é um entendimento de importância, mas sei lá, talvez se tivesse uma coisa mais clara, uma legislação mais presente em toda essa questão, talvez fosse um pouquinho diferente. E no caso, uma criação de uma legislação, ela é importante não apenas para preservar um bem que faz parte da memória de um certo grupo, no caso da cidade, mas também para a valorização dela. Uma cidade histórica, ela, ainda mais São Roque, que é uma cidade turística, é uma coisa que seria uma característica muito bacana, sabe? E que através disso também seria possível ter diversas através do IFAM mesmo. Apesar de a gente estar num apagão, um período de apagão cultural, né? Não apenas pela pandemia, mas por outras coisas, de gestões e tal. Mas isso são coisas cíclicas, a gente tentando ser pragmático no caso. A longo prazo, se você for analisar as cidades históricas, elas são que concentram maior parte do turismo, a questão de efervescência cultural, sempre acontece nessas cidades. Então, São Roque, se criasse esse entendimento de se identificar como uma cidade histórica, só seria uma coisa em benefício da própria cidade, de com certeza, diversas formas, com certeza. econômica, cultural, principalmente cultural. Mas, enfim, só respondendo a sua pergunta, sobre prós e contras. Os prós e os contras. Mas acho que é mais ou É menos isso. porque, principalmente quanto a Ah, essa questão de tombamento, as pessoas têm muito pé atrás, assim, né? Proprietário daqui, eu conversei com ele, e, inclusive, a gente trocou ideias sobre isso, sabe? Tipo, desfazer esses entendimentos que, às vezes, são meio superficiais, às vezes ouviu falar e não é bem assim. Cada legislação, ela é específica de tombamento. No caso, a legislação municipal de São Roque, a única coisa que ela considera, no caso, além da preservação, que isso é intrínseco à legislação de proteção, mas o proprietário, por exemplo, ele tem isenção de IPTU, tem isenção de imposto, sabe? Então, de uma certa forma, são benefícios proprietários, sabe? Além do que, como eu falei, apesar de estarmos num período de apagão cultural, o IFAM é um órgão que ele sempre teve editais de fomento a cidades históricas, a restauração de bens históricos, de prédios históricos, e, e e reforçando criando para quem linha de chegou aí, crédito. né? O IFAM tem mais ou menos 80 anos já de criação, né?
sim, que está sim. Era sendo feito esse trabalho, esse né? é, e, enfim, mas não tem. Eu acho que o contra não seria contra, sabe? Eu acho que tem mais benefícios do que qualquer outra coisa. É, até porque se você tem um prédio, um casarão histórico, e aproveitar que não existe uma legislação que quiser destruir, não é questão só de você ter um benefício econômico. Vai muito além, né? Vai da questão ética, a questão que envolve não só uma questão de propriedade. No caso, um prédio histórico que que está ligado à memória social de um determinado lugar, ele é importante para toda a sociedade, para todos os indivíduos que compõem essa sociedade. Então, é só nesse sentido que existe essa legislação de preservar, porque ele transpassa um proprietário ou outro, um dono, enfim. A pessoa não vai perder a posse continuará sendo dela, enfim. Então, não sei se tem muitos contras. Eu acho que são mais Eu acho que é mais pró benefícios. mesmo, né? Sim. Vamos falar um pouco então mais do projeto, né? Como que funcionaria esse grupo de pesquisa, né? Qual que era a ideia aí? Então, o grupo de pesquisa é, Podem ajudar mandando fotos, histórias, né? sim. Então, mas na verdade, o que como eu acho que você falou já no começo, é uma coisa que a gente quer tentar envolver a maior quantidade de pessoas possível, principalmente pessoas que trabalham com cultura, porque envolve eles. Se você tem Sim, uma cidade aqui que é o convite, né, tem uma para o história pessoal da produção. valorizada, isso tudo agrega valor culturalmente. Então é importante para todo mundo. Então é uma das coisas que a gente está tentando fazer agora, que é envolver todo mundo, tem que fazer todo mundo entender o que é o projeto, mas o projeto é inventariar as referências culturais. O que seriam essas referências culturais? O que são referências culturais? São referências do que formam aquela sociedade. Tudo que é referência cultural é um bem patrimonial? Não. Por exemplo, às vezes tem uma determinada cultura que tem o costume de jogar o lixo no chão, por exemplo. Isso é uma referência cultural daquela sociedade, mas de fato não é um bem patrimonial, sabe? Então, nem tudo que é referência cultural é um bem patrimonial. Mas os bens patrimoniais, eles sempre serão referências culturais. E, enfim, inventariar isso é um trabalho que requer a pesquisa, conversa e envolver muita gente que se relacionam com aquele bem. Por exemplo, se a gente for inventariar a festa de agosto, a gente tem que falar com os atores culturais, tentar contar a história, tentar achar os documentos, fotos e, e conversar com quem participa daquilo, o que significa esse bem para essas pessoas que comungam esse bem, entendeu? Enfim, mas São Roque tem diversos, então por isso que quando a gente E conversou aquela sobre isso, a história, gente né? O falou rock não é só o viu que centro, não né? era possível ser feito um projeto para inventariar os bens e, enfim, porque isso é uma coisa que não é a gente que determina, vai ser determinado através da pesquisa. A pesquisa que vai dizer o que é e o que não é. Então, por isso que a gente já colocou permanente na, na Que questão a ideia é que dessa qualquer criação desse pesquisa, grupo. né, que ela comece e resulte mesmo nisso, né, no Sim, inventário, sim, resulte no site, que é a sim. ideia até do grupo é a gente fazer esse site mesmo, né? Sim, então, o site seria o resultado, a apresentação dos resultados, que não necessariamente precisaria concluir o projeto. A gente tem que apresentar o resultado das pesquisas. Então, a criação de um site seria para isso, para a gente
inserir as referências culturais e colocar tudo que foi inventariado daquele bem. No caso, as fotos, entrevistas, os mapa, e, enfim, se for um prédio, a planta, tudo que a gente conseguir, enfim. E isso a gente não consegue, enfim, a gente até consegue com pouca gente, mas quanto mais gente a gente tiver, e quanto mais gente envolvida nesses inventários a gente tiver, mais referências a gente vai ter, mais material a gente vai ter. E esse material, esse inventário, é uma das coisas até que a gente conversou uma outra vez, que ele vai servir também como conteúdo da história do lugar. Tem muita gente que trabalha com turismo aqui, vai poder usar esse material. E então, enfim, só fortalecendo que é uma coisa que é do E, interesse de todos. e ele é um link legal, assim, até para o espaço aqui, né? Para a gente estar envolvendo mesmo os artistas, né, da região, a parte artística mesmo, né? De todos os setores. Tá divulgando os trabalhos das pessoas, a gente está conhecendo também, né? Então, coisas que ainda não surgiram, que amanhã vão ser patrimônios, né? Então, a gente tem que estar Sim, por dentro de tudo, sim, né? sim, mas a gente já tem muita coisa para inventariar que, que são expoentes da cultura local. O Morro do Sabuó, as festas do vinho, festas de agosto, o Quilombo do Carmo, tem muita coisa. Enfim, são muitas coisas. Mas a pesquisa ela tem uma metodologia que vai ser uma pesquisa, no caso a gente vai tentar não, a gente vai usar boas práticas, passar boas práticas para todo mundo que quiser participar dessa pesquisa, fazer, no caso, um treinamento, fazer todo mundo entender a questão dos conceitos de patrimônio, de identidade, de memória, e, e como se fazer, no caso de patrimônio material, não apenas patrimônio material, mas quando for fazer uma entrevista, a gente tem que pedir autorização do uso da imagem, enfim, tem diversas coisas que a gente tem que também estar atento, a gente vai ter esse Uhum. cuidado. Porque, e, enfim, é uma pesquisa que vai precisar de tempo também, por isso que não tem prazo. Por isso que a gente colocou como permanente, porque é uma coisa que ao longo do tempo ele vai crescendo. A gente, ao longo do tempo, a gente vai inventariando mais e mais coisas e vai crescendo esse inventário. E o legal, assim, a gente E falando do inventário, né? A gente tendo o inventário na mão, a gente consegue perceber as coisas que a gente tem, né? Então, é como se a gente pegasse o mapa da cidade de São Roque inteiro, né? E vamos mapear ele inteiro, sim, né? sim, sim. A Saber gente tudo pode que fazer esses tudo mapas que a gente tem aqui, interativos. né? Sim, Né? é Então, possível. a partir da criação até desse mapa mesmo, né, que a gente pode chamar de um mapa, né, ele vira como um guia mesmo, aí sim, um guia turístico mesmo, né, de você saber o que realmente aquele lugar guarda de história, né, verdadeira, né, não só como um entretenimento, ou como marketing, ou como coisa do tipo, né. Sim. Então, eu acho que, e a ideia do grupo também, se a gente conseguir manter uma pauta semanal, assim, né, uma pauta semanal mesmo que online, né? Sim, não, então, E decidindo por onde começar, né? sim, sim. Então, isso é o que a gente é o que a gente vai definir que a gente agora, só para as pessoas que estão participando ou que vão assistir depois, Vou a deixar a gente, live a aqui. gente no caso tem o canal de contato, vai ser o espaço Duque, Vamos deixar aqui, depois eu vou e deixar o link aqui com o e-mail, o é, telefone. sim. Então, e a partir da gente ter
a gente também já tem algumas pessoas que já estão envolvidas, a gente está convidando outras. E para a gente interessa muito pessoas que já trabalham com cultura, enfim. Alguns trabalhos que já começaram também, né? Algumas coisas que já Sim, estão em sim, andamento. sim. Mas não necessariamente precisa ser pessoas que trabalham na cultura. Isso é uma coisa que ela envolve toda a sociedade. Então, ela está aberta para quem quiser participar. Então, por isso que a gente vai deixar aberto para quem quiser. E a partir do momento que a gente meio que definir o grupo, aí a gente consegue trabalhar essas questões dos conceitos, da metodologia da pesquisa e definir quais serão os primeiros bens patrimoniais a serem inventariados. E, enfim, o E aí tem resultado, outras que era o que a ideias gente falou. também, de projeto, para a gente estar linkando também com o espaço cultural, né, aqui, de estar trazendo algumas exposições dessas pesquisas, algumas palestras. Então a gente tentar envolver, como a gente está falando, envolver ao máximo, né? Sim, sim. Assim, na medida do A possível, gente, que pessoalmente for voltando ao normal as coisas, né? a gente na ideia lá do que você tinha falado que queria fazer um museu itinerante no espaço, que o espaço ele é muito bacana para isso. Enfim, a gente pode fazer uma apresentação de cada referência, com as fotos, enfim, tudo é coisa para ser trabalhado. Tem muita coisa. É isso que é legal e que já E tem assim, ideia tem que uma não gama assim, falta. né, de artistas mesmo, né, que tenha vontade mesmo, né, de fazer, né, de fazer isso mesmo, né, de trazer isso uma coisa cotidiana, né, cara. Então Sim, eu acho sim, que sim. mais do que fazer só um grupo que está pesquisando, é trazer isso, né, Sim, como projetos culturais também. Então transformar não só a ideia de trazer pesquisas históricas, mas a partir do ponto que a gente está pesquisando as coisas históricas, não só resgatar, mas desenvolver coisas novas, né? Tá legal, a gente sim. resgatou isso, mas e daqui para frente, né? Fica só aquela coisa que a gente resgatou, guardado. E vamos. Então, a gente tem esse desafio a mais depois, né? Então, por isso que é legal o projeto tá começando a andar, né? Pra gente Sim. poder começar a trabalhar em Ele vai cima da. criar vida e ninguém vai mais. É um projeto que ele não precisa ter um, Ele não tem um hora, o projeto começo, não tem meio e hora, né? fim. Ele tem. Não tem começo, meio e fim. É uma coisa, enfim. Ele é infinito. De uma certa forma, voltando também à questão da legislação, é uma das coisas que a gente colocando em pauta ela vai chegar é inevitável que isso chegue também à questão do poder público, Com certeza. isso se institucionalizar através até quem sabe, a criação de fato do Cultural de São Roque, que é uma das coisas que, é o que deliberaria os bens a serem protegidos, tombados e definir de fato como lei o que é ou que não é uma referência cultural da cidade. Então, o projeto ele é importante até para isso também. É para colocar em pauta uma coisa que deveria estar e não está. Enfim, mas é muito trabalho, tem muita coisa. Eu Muito não vou trabalho. mentir para ninguém que não vai ser trabalho, mas é uma coisa que é muito legal para todo mundo fazer parte disso. É uma coisa que É uma dá coisa que a muita gente faz com satisfação amor e também. carinho, né? Então é É, uma coisa e que é para todo mundo, né? para todo Então, mundo, isso que é o mais legal ainda do projeto, as pessoas que vão aparecendo, que vão surgindo, né? sim, Então é isso que deixa o projeto mais bonito ainda, né, cara? sim. Muito bom. Cara, tô super animado para começar aí, pra gente começar logo essas pautas, né? Tá. Deixa eu ver como que a gente tá de tempo aqui. Ainda tem um tempinho aqui. Não consigo ver aqui. Mas o que mais que falta a gente falar que a gente podia falar? Você já falou alguns pontos legais. É, não sei, para a gente falar mais um pouco sobre.
Você poderia falar mais um pouco sobre os patrimônios, de repente os culturais mundiais, né? Só para a gente ter algumas referências aí. Um norte do que seria os patrimônios. Não, enfim, a gente. Para a gente ter uma O ideia que, do que tem hoje, assim, o que está sendo preservado pelo mundo mesmo, né? Quais são aquela lista, né? Os top 10, né? então, no nível mundial tem a Unesco, que Unesco. faz o inventariamento e o tombamento a nível mundial da cultura a nível global, no caso. Que E aí as ele, referências, no principalmente caso, vão ser. ele passa primeiramente pelo IFAM, que aí sim chega para a Unesco, né? Seria o primeiro caminho, né? Não necessariamente ele tem um caminho para ser seguido. Uhum. Os inventários eles podem ser feitos, enfim, a gente tem no inventário ele sendo muito completo, ele pode ser usado a nível estadual e ser feito o tomamento a nível estadual também, se for entendido que é a importância a nível estadual e sucessivamente a nível federal e mundial. Mas não existe esse caminho. Ele pode ser assim, da mesma forma que o sítio Santo Antônio aqui de São Roque, ele é tombado apenas no nível federal. Então ele não precisa ter essa esses pré-requisitos de tombamentos inferiores. Ele pode ser tombado diretamente lá no nível federal. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouco tentar falar um pouquinho do que a gente tem aqui em São Roque, são muitas coisas, na verdade, que a gente tem. Fala mais alguns exemplos Como eu aí, falei, pessoal. a São Roque é uma cidade histórica que, que ela tem vários períodos históricos e um dos períodos deles é anterior à chegada dos portugueses, porque quando Pervaz lá, os irmãos Vaz, cada um com sua fazenda, fez a Capela Santo Antônio, a Capela São Roque, que formou a cidade. As fazendas, elas usavam mão de obra escrava indígena, ou seja, tinha gente aqui antes. Então, a história não começou aí. Então, justamente é isso que é a minha área de Agora, atuação, principalmente, que é a história antes da o história, Carmo que ele é foi tombado já, né? O patrimônio então, do Carmo. o Carmo, é que o quilombo é um pouquinho diferente o processo de proteção, porque ele é um quilombo ainda. Ele ainda existem pessoas lá, quilombolas. Então, assim como a FUNAI protege os territórios indígenas e toda aquela cultura, existe a Fundação Palmares que tem que demarca e define que são os territórios quilombolas. Mas dentro dos territórios quilombolas tem bens patrimoniais. E a história deles é um patrimônio histórico, enfim. E isso faz parte da história de São Roque também. Enfim, a gente tem diversas outras coisas. A gente tem uma referência paisagística, que é o Morro do Sabuó. A gente tem a história da colonização, do imigração italiana. Tem, enfim, são muitas coisas. Tem diversos bens, casarões que vão contar histórias. Tem é, o, fragmentos da história da industrialização, o Henrique Delacqua, o Brasital. Enfim, é uma infinidade de coisas que, que são bens que a gente precisa proteger, que fazem parte da história do local e que isso, de uma certa forma, ainda não é valorizado da forma como deveria ser. Então, é só nesse contexto que a gente tem que colocar. É uma das quase que me coloca como, como pessoa que trabalha na área, como uma obrigação moral, civil, de participar de um projeto desse, propor um projeto desse e tentar colocar isso para frente, colocar em pauta, enfim.
Mas a gente tem muita coisa. A gente tem a Estrada de Ferro, que faz parte da história das ferrovias, que começou aqui em São Paulo, enfim, que é Sorocabana. Enfim, tem muita coisa, tem muitos fragmentos históricos de Tem muito, diversos setores, diversas a áreas. história de São Roque mesmo, ela está envolvida, né? Não tem como, né? Com a história de São Paulo, né? Com a história do Brasil, né? Então essas referências mesmo, né? A Sim, própria sim, emancipação da cidade, né? São Roque, Mairim, que é cidades próximas, São João Novo. Então são diversos outros assuntos, né? Que, que vão aparecendo. sim. Até mesmo, Além dos. Pode falar, desculpa. até mesmo no sentido cultural, né? Que aí a gente já vai para o lado aí da antropologia mesmo, né? De, de conseguir falar ali, né, da raiz, né? Da raiz, né, de cada etnia, de cada grupo, né? Então eu acho que, pelo menos assim, a parte do espaço aqui, essa que é a nossa motivação também principal, assim, né? Uhum. São as partes culturais mesmo, né? Artísticas, né? As obras de arte, a gente tem diversos também artistas da cidade aí que você Darcy pode você Penteado. pode ver Darcy Penteado. Então, aí que são que tem as dúvidas, as dúvidas, né? Essas obras também elas viram patrimônio, né? As obras dos artistas, né? Sim, é o patrimônio Então tem todo um material, contexto. é um acervo. E tem, É, tem um acervo legal na Brasital, né? Tem bastante coisa que foi feita já, né? Que tá sim, sim. arquivada. Não, tem muitos trabalhos. Teve um projeto que foi feito da digitalização do acervo documental. Então já tem um site que tem muita coisa digitalizada, fotos antigas, já se tem muita coisa bacana, mas como eu acho que a gente deveria considerar, tratar, colocar isso como uma das pautas principais da cidade, porque a cidade deveria ser considerada uma cidade histórica, enfim. Claro que ela já Até foi muito o símbolo da cidade, descaracterizada. né? O símbolo indígena, né? Você Sim, pode até sim. falar um pouco sobre essa questão aí, a simbologia. Ah, não, então, eu não sei sobre a questão do símbolo, como foi a ideia de criação do símbolo da cidade, enfim. Mas o símbolo foi criado, tem um indígena também, que ao meu ver, representa que aqui também teve indígenas e tudo mais. E porque não foi criado agora, é muito antiga, a cidade é uma cidade muito antiga e tal. E, mas, enfim, a gente tem muitas coisas para serem feitas, muito trabalho para ser feito. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Por isso a urgência de a gente fazer essa pesquisa, né? E de a gente fazer esse projeto de pesquisa mesmo, inventariar as coisas, né? Entender as coisas que a gente tem, quais são as urgências, as coisas que estão que estão acabando mesmo, que estão assim ruínas, né? Não só o material, mas o imaterial também, né? Então, vou falar de novo aqui pro pessoal que chegou de novo, chegou mais tarde aí, o convite para esse grupo, né? Vamos estar liberando o link aí para quem quiser fazer o contato. Acho que na semana que vem a gente já começa a reunir o pessoal que está interessado, né? E vamos começar a fazer as reuniões online, né? As reuniões Sim, online. E aí os primeiros trabalhos de campo, vamos falar assim, né? A gente já vai tentando articular com as pessoas interessadas aí, né? Pra gente já sim, começar a fazer, já ter uma primeira direção, né? sim. Pô, bem legal, cara. Queria agradecer aí, meu. É, queria agradecer essa conversa aí com você, meu. Você poder disponibilizar seu tempo, né? E outra coisa que eu tinha que falar um negócio pra você aqui, que eu até marquei, mas travou todo o computador aqui, o celular travou e vai ficar pra próxima live. Acontece. Vai ficar pra próxima Falhas live. técnicas Acho que a gente vai dar o acontecem. tempo também aqui, vai dar o tempo da live aí, daqui a pouco cai o nosso vídeo. Então é isso, cara.
Agradecer de novo você aí, tá? Imagina, Pelo projeto. E conte com a gente aí. Vamos pra cima. Vamos embora. é Vamos nóis. começar. Tamo junto. Então fica o convite a todos que quiserem participar. Vamos tratar como uma coisa que a gente precisa fazer na cidade, porque vai ser muito importante para todo mundo. E esse trabalho, né, ele, na verdade, a gente estava com a ideia até do ano passado, né, mas em virtude aí da pandemia, né, a gente foi adiando, né, então você vê, a gente vai Sim, sim. adiando, certo? E É, não, esse, mas eu acho que agora vai ser um momento legal também, porque tem muita coisa já digitalizada. Claro que nem tudo vai ser digitalizado, a gente vai ter que, mas fazer entrevista, ter que ir a campo, mas já se tem muita coisa. As tecnologias também já ajudam muito. A possibilidade de reunir diversas pessoas só numa forma digital também já ajuda muito. Então, dá para é uma das coisas que você está falando, eu dispor o meu tempo. Eu quase não tenho tempo, mas tipo, a gente consegue separar um tempo para uma coisa importante dessa, sabe? É por isso que a gente também tem que conversar com todo mundo, ver a disponibilidade de todo mundo, para a gente definir horários, datas, quando quais os períodos que vão acontecer as reuniões, de quanto em quanto tempo, enfim, todas essas coisas. Isso tudo será definido com todo mundo participando. legal. Enfim, Então, beleza, cara. Então foi isso aí a nossa conversa. Vamos fazer mais, a gente deve fazer mais lives aí, né? Vamos começar a sim. fazer, assim que o projeto começar, a gente vai estar fazendo lives aí com as pessoas também. Então, é isso aí. Abração, cara. Fica bem aí por aí. E Igualmente. essa semana a gente já começa, então. Beleza. Então, um abraço para quem Valeu, Ney. participou aí. Valeu. E já pode deixar mensagem aí que a gente já vai respondendo. Todo mundo que estiver mandando. O pessoal tá mandando mensagem aqui. Legal. Então é isso aí, gente. Foi a conversa aí com o Diogo, arqueólogo, historiador, né? Já fez diversos tipos de trabalhos aí, bem legal. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele também, acho que pode entrar em contato com você também, né? Aí pelo Sim. Instagram. Quem tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato com ele. Podem ficar à E, vontade. e aí, então, eu já vou deixar o link aqui para o pessoal poder acessar. Beleza. Valeu, nego. Beleza? Valeu, cara. Valeu. Valeu mesmo. Até mais, cara. Até. Abração. Valeu. Abraço. Falou. Falou.